Prisões e janelas com horizontes é o tema para o 15º Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária, que decorre nos dias 7 e 8 de fevereiro, e que agora apresentamos com o coordenador nacional deste serviço da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre João Gonçalves. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Padre João, por estar connosco. É um momento significativo este do Encontro Nacional, não é, da Pastoral Penitenciária, e que acontece quando se olha para o mundo da prisão e para o mundo das prisões. Acredito que sem grande otimismo, seja por aqueles que lá estão, seja pelos processos de reintegração que tardam em ser agilizados. Três campos que sempre distinguimos, que é o trabalho que não se faz ainda muito bem na prevenção, portanto, evitando que as pessoas vão para a cadeia. Há aqui um campo enorme a fazer nas paróquias, nos grupos pastorais, nos grupos de jovens, nos grupos de adultos, enfim, a prevenção é depois, de facto, a prisão que deveria servir, como princípio, não apenas para servir de castigo à pessoa, para a pessoa reconhecer que fez mal, ou como exemplo para a própria comunidade, ou até para proteger o próprio que cometeu algum ilícito. Tem que ser protegida a sociedade para que não haja agressões contra ele ou façam justiça por próprias mãos, mas também a sua reconstituição como pessoa para o futuro. E é a outra fase que é exatamente o futuro, que é a reinserção social. Estes três campos que nos preocupam sempre. E no caso, em Portugal, os dois últimos que apontou, a reintegração social e as prisões, tudo isso é tratado conjuntamente, nomeadamente nos serviços da administração pública. Sim. São passaram a ser serviços que estão juntos. Sim, havia duas direções gerais, Direção-Geral da Reinserção Social, Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que se juntaram há 6 anos, há cerca de 6 anos, pouco mais, precisamente para que quem trabalha quer na reinserção, quer na prisão, possam perceber que a reinserção é das pessoas que estão presas, estão detidas, e, portanto, a preparação para a sua reinserção não começa quando a pessoa sai, nem por uma ou duas conferências que possam ser feitas lá por alguém da reinserção social, mas para que este trabalho seja já feito dentro da própria prisão, e que a própria pessoa vá sentindo, o recluso, vá sentindo que está a ser preparado de maneira possível, isto é, vá percebendo que os seus horizontes não terminam naquele muro, nem terminam naquela grade, estão para além, os horizontes que se abrem para além das portas ou das janelas das cadeias. Acha, portanto, que a junção das duas direções facilita essa reintegração social? Tive alguns aspectos que facilitam. Depois, na prática, vão vendo que há uma outra coisa em que teriam mais possibilidades de trabalhar com... Até mesmo os próprios subsídios seriam maiores que a questão do Estado. Mas, enfim, o trabalho que se tem feito neste momento é considerado positivo. Não quer dizer que não se possa rever, reavaliar, porque também estas coisas é bom que de vez em quando se reavaliem e se veja se foi bom terem-se unificado os dois serviços, ou se não seria bom continuarem separados, embora com muito mais aproximação nos trabalhos permanentes e cotidianos, quer da reinserção social, quer da prisão em si mesma. Antes de falarmos do Encontro Nacional, um comentário seu também ao funcionamento da justiça e consequente penas prolongadas. Portugal tem das médias maiores de durabilidade de penas, não é? E infelizmente também não vemos aqui que o processo conheça algum volte face, enfim, pelo menos que a Justiça agilize os seus processos. É verdade que as coisas começam nas próprias leis, não é no tribunal. Os tribunais, os senhores doutores juízes, meritíssimos juízes, têm a lei que têm que aplicar. Não é o juiz que faz a lei, o juiz aplica a lei. Portanto, tudo vai lá mais atrás ao Governo, à Assembleia da República. E muitas vezes as leis têm que ser muito mais humanizantes. Quero dizer com isto que, quando há uma lei que se faz, sobretudo para aplicar a pessoas que estão em situações difíceis, como é a questão da prisão, ou podem levar à prisão, tem que ser leis que se perceba que por trás há um sentido de recuperar a pessoa, de que a própria lei, ao ser aplicada, humanize a pessoa e não a desumanize, nem a infantilize, nem a despersonalize, que é o que acontece muitas vezes no sistema penitenciário, isto é, na própria prisão, em que as pessoas, pelas muitas normas que têm que cumprir, pelas muitas regras que têm que obedecer diariamente, como é normal, é uma casa de segurança, não é? Mas isso às vezes é tão rigoroso, não é? Que as pessoas quase se despersonalizam, quase se esquecem de quem são. E nós temos todos muita pena. Mas quero dizer uma coisa positiva. As coisas têm melhorado muito. Eu tenho que dizer que o que nós sentimos, quer dentro das prisões, quer mesmo no que se refere à lei e à aplicação da lei em julgamentos,
Esta senhora ministra, que já vai neste segundo mandato, ela, quando tomou consciência, julgo eu, reformulou uma série de coisas que fez diminuir o número de pessoas nas prisões. Sobretudo com duas coisas. Primeiro, a questão da alternativa das penas das prisões, podem ser, enfim, multas, que há pessoas que podem perfeitamente transformar em multas, mas também reduzir as pessoas que estão presas nas cadeias por pequenas multas. Também esse aspecto foi visto, não só a multa em substituição com pena da prisão, mas também retirar muitas pessoas da prisão porque são pequenas multas, e depois a vigilância eletrónica. E retirou as nossas prisões, diminuíram mais de 2 mil pessoas, o que é muito importante. E que ajuda a tal humanização também que procuram, não é? Tal e qual, porque a pessoa, se está em casa, imaginemos, se a pessoa tem a possibilidade de estar com vigilância eletrónica, chamada pulseira, a pessoa não sai do seu ambiente. Pode, inclusive, não sair do seu trabalho, não sai da sua família. E, portanto, o problema da reinserção está mais do que meio feito, porque o que se pretende com a prisão é que a pessoa seja reinserida socialmente. Na família, na comunidade e no trabalho. Portanto, se a pessoa não saiu de lá, mas esteve com a vigilância, no fundo é presa, mas com outro estatuto, esse trabalho está feito. Falemos desse outro grande trabalho que é feito no mundo das prisões e que está em análise neste Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, que tem por tema prisões e janelas com horizontes. O que é que significa este tema e que inspiração teve para esta formulação? O Papa Francisco tem sido extraordinário quando se refere às prisões. E tem-no feito imensas vezes. Ele fala de pessoas que sofrem numa situação muito específica, porque sofre-se num hospital uma doença, de que a pessoa não é, em princípio, responsável, digamos assim, pela doença ter acontecido. Na cadeia sofre-se e a pessoa tem a consciência, muitas vezes, a maior parte das vezes, que está ali porque foi ela que causou o motivo do próprio sofrimento. E causou o sofrimento não só para si, mas para os outros. E o Papa, nesse aspecto, tem sido fantástico. No ano da redenção, há 2 anos, em 2016, quando o Papa exatamente proclamou um ano de misericórdia. Da misericórdia, obrigado. Ele provocou, inclusive, não só mensagens para todo o mundo, mas um encontro mundial que ele quis que fosse de presos em Roma. Claro que não foram muitos presos, foram alguns. Mas o que isso significou é extraordinário. O que traz, para voltar àquilo que o Paulo pergunta, o tema para esta vez, Janelas com Horizonte, o Papa promoveu em em Roma, um encontro no mês de novembro passado, precisamente a partir do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral e a Pastoral Penitenciária. Precisamente ele diz concretamente: quando solicitei ao Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral que tornasse patente a preocupação da Igreja pelas pessoas, em particular em situação de sofrimento, e concretamente as pessoas que se encontram encarceradas. Portanto, o padre quis fazer este encontro mundial e de tal maneira se preocupou que estivessem presentes todas as pastorais de todos os países, os representantes, 1 ou 2, de todos os países do mundo católico, que o próprio Vaticano se responsabilizou em pagar as viagens e a estadia. De tal maneira ele considerava importante que as pessoas fossem. Portanto, que não fosse a falta de dinheiro para a viagem ou para a estadia que impedisse que as pessoas fossem. Portanto, isto significa que o Papa tem uma preocupação enorme com os presos. E no discurso que ele fez, a certa altura, ele saiu do papel do discurso que tinha para falar, já na parte final, de 2 imagens que te diz que lhe ficaram na cabeça, que depois acabou por ficar no texto. Quem gravou, depois pôs no texto principal e está aí. E são essas 2 imagens. A imagem da janela, com horizontes, e a imagem da fila das mulheres que eram mães, que não se envergonhavam porque eram mães e tinham o seu filho na cadeia. Faziam filas enormes debaixo do temporal, calor ou chuva, e que ele observava isso na cidade, em Buenos Aires, observava isso. Aquelas mães com a sua coragem, porque tinham lá o filho preso. Ele faz realçar esta dimensão muito importante da mãe que visita o filho preso e das janelas com horizonte. Não paredes, não é? Não paredes. Claro que as cadeias têm que ter janelas. Vamos agora construir cadeias novas, enfim, sem grades. O ter grade ou não ter grade pode ser um pormenor. Também sabemos que a grade é uma defesa, quer para quem está dentro não fuja, quer para quem está fora não assalte. Nas nossas casas também. Mas que não sejam aquelas grades que impedem a pessoa de estar unida
ao exterior e, sobretudo, que não impede o exterior de estar unido com as... E o pensamento do Papa estará no centro deste Encontro Nacional de Pastoral Penitenciária? Exatamente. Nós fomos buscar precisamente estas expressões, janelas e horizonte, porque não queremos também falar de cadeias hipotéticas, nem queremos estar numa atitude de radicalismo, de que não haja cadeias. Não temos essa atitude radical. Embora fosse melhor, hipoteticamente, que houvesse maneira de as pessoas, porventura, pagarem pelos seus crimes ou serem ajudadas a recuperar-se sem serem cadeias assim. Enfim, pode ser que lá se chegue. Mas, sobretudo, queremos dizer que, apesar de tudo, que haja horizontes. Quando há uns tempos, isso é importante para os presos, falar-se de liberdade e de horizonte. Eles perdem muitas vezes a dimensão do horizonte e da janela e da liberdade. Quando há uns tempos um senhor em Aveiro, depois de uma celebração, me pediu se podia trepar a uma cadeira para, da janela, ver a rua, ele dizia que era ver a liberdade, e disse: eu não posso autorizar, diz-me, está ali o senhor guarda que certamente vai autorizar. O guarda simpático: sim senhor, faz favor. E o homem pegou numa cadeira, trepou a cadeira e durante uns minutos olhou para a liberdade, como ele dizia. Obrigado. Foi um minuto, bastou-lhe. Outro dia um preso pediu para mudar de cela e mudaram para uma cela e a cela dava para os pátios interiores. Ele no dia seguinte veio-se queixar: ó senhor chefe, eu pedi-lhe uma cela, mas queria com vistas para a liberdade. O que isto significa, portanto, está-se na cadeia com vistas para a liberdade. Uma última referência. As Jornadas Mundiais da Juventude incluirão também o tema das prisões? Tem essa expectativa? Bem, eu vou dizer um gosto que nós teríamos, que o Papa, em Portugal, pudesse visitar uma cadeia. Quem não desejaria, não é? Não, mas claro que sim. Eu desejaria, bom, é um desejo que estará no desejo de muita gente, talvez quem sabe do Papa, não sei. Sim. Não sei o programa em concreto. Eu digo isto não é só por causa de visitar uma cadeia, mas é pela possibilidade que ele tem sempre, quando visita uma cadeia, de fazer doutrinação e de fazer novos apelos. Mas há uma coisa muito curiosa que já sabemos que talvez, por aí, as últimas Jornadas Mundiais da Juventude, os confessionários que havia lá nas praças, os confessionários em Madeira, foram feitos pelos presos das diversas cadeias. E esta hipótese também já se pôs aqui, de porventura mobilizar-me através da Direção-Geral, que nesse aspecto tem sido imensamente colaboradora connosco, de que os confessionários, quem sabe, possam ser feitos. É um gesto, uma participação. Mas falo-vos pensar, que também são úteis naquele encontro fantástico. E vamos ter um tema, este tema vai ter um tempo muito importante, trazido por Dom Joaquim Mendes, que também em Portugal tem um papel muito importante, quer nas prisões, quer nas Jornadas Mundiais da Juventude, e que nos vai alertar para esse aspecto. E, por certo, a fazer essas pontes que é necessário fazer. Padre João, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o trabalho que desenvolve nesse ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também eu.